Aumento da receita, queda da sinistralidade e taxa Selic elevada. Esses três pontos fizeram com que BB Seguridade tivesse o melhor trimestre da história, 1,65 bilhão de lucro. Vamos entender como é que isso está acontecendo, como é que a empresa está se posicionando e se vale ou não investir em seguros. Logo de cara aqui, BB Seguridade já solta o resultado comparativo com o terceiro trimestre de 2021. Então vamos lá. Resultado operacional 48%, o resultado financeiro de 14 milhões subiu para 232, principalmente aí pela questão da taxa Selic. Seguros cresceu 45%, capitalização 43%, corretagem 23% e previdência 29%. Então, em todas as frentes, nós tivemos bons resultados, bons crescimentos. E é muito bom também de falar sobre a sinistralidade que teve uma queda. Lembrando que quanto menor, melhor. Esse ponto de inovação tecnológica eles gostam bastante de enfatizar e eu acho bem interessante, porque faz com que diminua aquela dependência em relação às unidades físicas do Banco do Brasil. Lembrando, 65% aproximadamente de BB Seguridade é do Banco do Brasil. Então, é utilizado esse fio condutor das agências dos seus clientes do banco para que seja oferecido alguns serviços que a BB Seguridade oferece. Está crescendo gradativamente, isso é importante sem dúvida nenhuma, porém, nem todo serviço que BB Seguridade tem hoje está disponível online. Eles começaram em 2021, em março, com apenas 10% e hoje já estão oferecendo 75% de todos os serviços. E a meta é para o final de 2022, lembrando que eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2022, é que eles consigam chegar a 100% de oferta. Isso aí eu acho que vai ser alcançado sem dúvida nenhuma. Percebam que aqui a crescente está muito forte e é claro que isso vai incrementar os resultados da empresa. E o principal motivo que eu acredito nessa digitalização de 100% é esse volume investido. Lembrando que já foi 35% superior ao consolidado do ano passado nos primeiros 9 meses. Quando a gente pensa também em diversificação de distribuição, eles estão conseguindo vender principalmente aí os prêmios emitidos de Brasilseg através de parceiros. Mas o que isso efetivamente significa? Percebam que nem tudo precisa ser feito apenas através de BB Seguridade. Com as suas parcerias você consegue capilarizar mais os seus clientes, a sua abrangência. E isso tem acontecido. Quando a gente olha aqui os prêmios emitidos através de parceiros, está chegando ao total consolidado nos primeiros 9 meses em 814 milhões. Isso representa 7% do total. Vamos entender esse número aqui com calma. De maneira bem resumida, um dos braços de BB Seguridade, que é o Brasilprev, é o carro-chefe da empresa, conseguiu mais de 11 bilhões em receita de prêmios emitidos. E desse total, aproximadamente 7% foi através dos seus parceiros. Quanto mais essa métrica aumentar, melhor também para os seus acionistas, melhor para a empresa. E percebam aqui também que as parcerias elas estão aumentando bastante, saindo do final do ano passado de apenas 2 e hoje mais de 45. Então, muito provavelmente, essa relevância na receita de prêmios emitidos tende a aumentar sem dúvida nenhuma. Além disso, eles têm 11 parcerias em negociação, então sim, a ideia é que isso aqui cada vez aumente mais. E toda vez que você for investir em alguma empresa de serviços, preste atenção nisso aqui. Eu acho extremamente relevante o NPS. De maneira visual, você já vai conseguir entender. Imagine que você tenha 10 clientes sendo atendidos pela empresa. Quando você tem ali algumas insatisfações ou o cliente não ficou contente com aquele atendimento, a gente considera isso que ele é um detrator. Ele não vai divulgar a sua empresa e provavelmente ele vai falar mal. A gente não quer isso de jeito nenhum. Alguns tendem a ter ali a sua demanda atendida, mas não defendem e também não criticam muito aquele serviço. Porém, também é possível que aquele cliente fique muito satisfeito e ele acabe sendo um promotor da sua marca. Isso é fundamental. Então, quanto maior o NPS, maior é a porcentagem de pessoas que estão trabalhando aí de maneira indireta como um divulgador daquilo que você presta. E isso, sem dúvida, é um diferencial. Quando a gente fala de marketing, um dos pontos principais é aquele marketing boca a boca. Ele tem muito peso quando a gente compara entre o seu mercado consumidor.
As reclamações, pensando no acumulado de 9 meses do ano passado e desse ano, caíram 26%, o que é excelente, e comparando com o final do ano passado, todos os grandes segmentos de BB Seguridade estão tendo uma melhora do seu NPS. Aqui é claro que eles não estão colocando os valores absolutos, porque a gente sempre quer 9 ou 10, mas por estar crescendo, por estar melhorando, a gente já fica satisfeito. Começando a falar daquilo que realmente enche os olhos, que é o lucro líquido, no terceiro trimestre de 2021, nós tivemos ali algo próximo de 970 milhões de resultado. Agora, no terceiro trimestre de 2022, quase que foi dobrado, né? Um crescimento aí de 69%. E olhando consolidado, nos 9 meses acumulados, um crescimento de 57% frente a 2021. E como se não bastasse, o resultado financeiro também tem sido muito expressivo. Nesse caso, eu acho que é muito importante a gente perceber que a base do ano passado foi muito prejudicada, ou melhor, muito pouco favorecida pela taxa Selic. Neste ano de 2022, nós tivemos esse aumento expressivo, porque, é claro, com uma taxa de juros elevada, o resultado financeiro tende a ser muito beneficiado. E já que a gente está falando dessas duas temáticas, o resultado operacional e o resultado financeiro, percebam que BB Seguridade tem uma resiliência muito grande. Quando o ambiente econômico está bom, temos uma redução de desemprego, maior disponibilidade de renda, então o resultado operacional as pessoas tendem a fazer novos seguros. Ela consegue ganhar bem nesse momento aqui. Muito embora, com a baixa taxa de juros, as suas rentabilidades financeiras tendem a ser menores. Mas isso não tem problema nenhum. Quando a gente tem um ambiente econômico mais negativo, percebam que a alta da taxa de juros e a inflação alta favorece o resultado financeiro. Mas nós temos ali uma menor disponibilidade de renda, teoricamente as pessoas tendem a fazer menos seguros. Mas qual que é o grande ponto aqui? 2022 tem apresentado o melhor dos ambientes. Qual que é? Nós temos um resultado operacional extremamente elevado e um resultado financeiro também muito bom. O que é incomum. Não entenda que 1,65 bilhão de lucro líquido não é algo que a gente entende como uma normalidade. Não é à toa que foi o recorde histórico. Mas sim, estamos aí num cenário muito bacana para a BB Seguridade. Quando a gente destrincha um pouco mais esse resultado, percebam ali que Brasilseg teve um aumento muito expressivo, a BB Corretora tem apresentado uma participação cada vez mais relevante e a redução dos sinistros em relação ao que a gente tem vivido nos últimos anos também favoreceu o resultado operacional. Sem dúvida nenhuma, cresceu bem. E se a gente for somar, né, o resultado financeiro total, teríamos que colocar aí mais ou menos uns 650 milhões, fazendo com que o global da empresa tenha sido extremamente impactante. Subdividindo um pouquinho agora essa análise, o Brasilseg é o grande carro-chefe da empresa, com um lucro líquido de 853 milhões, crescendo em comparação com o ano passado em mais de 100%. É claro que o resultado financeiro aí também foi muito importante. Olha só como é que foi a distorção que a gente está vivendo hoje. Os 9 meses de 2021 foram equivalentes a apenas o terceiro trimestre de 2022. Como a condição em que a gente está vivendo, tanto no Brasil quanto no mundo de uma maneira geral, impacta algumas empresas. Fique atento a isso. Esse aspecto ele é fundamental enquanto investidor. E percebam que os prêmios emitidos eles cresceram em praticamente todas as suas frentes. Rural 72%, prestamista 40%, empresarial, massificados, residencial, habitacional, também tendo algumas oscilações positivas e vida também aproximadamente 2%. Então, a gente gosta disso, que o prêmio emitido aumente, mas também é importante ver a sinistralidade. E no consolidado, saímos ali, comparando com o ano passado, de 43% para 32%. E mais uma vez, para você nunca mais esquecer, sinistralidade, quanto menor, melhor. Indo agora para o Brasilprev, que também tem uma relevância importante, porém menor, um lucro aí de 290 milhões, com um aumento de 100% também olhando o consolidado. Mais uma vez, olha como está distorcido o nosso cenário atual. Se você for somar o segundo trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2022, nós temos um valor superior do que os 9 meses do ano passado. A empresa está crescendo muito, está apresentando boas margens
e boa taxa de retorno ao seu acionista. E mais uma vez aqui, a taxa de juros impactando muito na empresa. O ano passado eles tiveram um prejuízo de quase 620 milhões de reais e esse ano já estão operando com lucro no consolidado. Portanto, mais um braço de BB Seguridade que apresentou bons resultados. Brasilcap e Brasil Dental são dois segmentos bem menores, uma relevância bem menor mesmo, com um lucro de 38 milhões e também de 7 milhões, respectivamente. Estão crescendo 20%, aproximadamente, em cada um deles. E a BB Corretora também tem apresentado crescimento bem consistente, comparando ano a ano aí, mais de 20%. E dois motivos que conseguem explicar bem isso é o aumento da receita de corretagem com uma margem líquida aí de quase 60%. É algo surreal, né? Com essa margem, eles conseguem ter um resultado muito bom. Pensa só, de cada R$ 100 de receita de entrada na BB Corretora, nós temos R$ 58 de lucro líquido. É uma conversão muito eficiente. E aqui talvez seja um dos pontos altos desse vídeo, é o guidance. Eu acho muito legal quando uma empresa libera esse tipo de conteúdo, mas tem toda uma série de regras, algumas expectativas, algumas premissas que têm que ser preservadas, porque senão acaba sendo um canto da sereia. Mas felizmente não é o que acontece com o BB Seguridade. Eles estavam projetando ali algo em torno para esse ano de 15 a 20% de resultado operacional. No entanto, eles já entregaram 30%, muito acima do que estava planejado. Revisaram então esse guidance e querem chegar ali por volta de 27. Entendo o que isso significa. Se eles continuarem fazendo aquilo que eles têm feito ao longo do ano inteiro, eles vão estourar positivamente essa projeção, o que não seria nada mal, não é? Quando a gente olha para os prêmios emitidos de Brasilseg, que de novo é o maior braço do resultado da empresa, eles estavam ali esperando algo de em torno de 20 a 25%. E também já estão entregando aí 30% só nos 9 meses iniciais. Revisaram novamente e eles estão com uma expectativa ali por volta de 28. Entenda, eu gosto muito quando eles fazem esse tipo de projeção, porque a gente consegue enxergar como é que a empresa está se autoavaliando. E isso não é ruim. Quando a revisão é para cima, quer dizer que eles atingiram a meta e eles querem continuar aumentando esse valor, tanto para o resultado do ano, e também a gente, enquanto acionista, fica feliz com isso. Outra empresa que faz guidance e que está superando as suas métricas é o próprio Banco do Brasil. E a gente vai ter esse mês ainda o resultado e eu vou fazer aqui a divulgação. Então, se você quiser acompanhar linha a linha, entender com calma por que o Banco do Brasil é a minha maior posição na carteira, já se inscreve aqui no canal e também deixa o like para a gente entender que esse conteúdo faz sentido para você. Combinado? E por fim aqui, em relação às reservas de previdência, né, eles mantiveram as suas expectativas, não estão dentro das métricas, está ali 8,2%, eles esperavam pelo menos 9%, mas quando você faz um ajuste ali em relação à interpretação correta desse valor, eles acabam entrando na média. Então, assim, não está ruim, não enxergo como abaixo, está dentro do que eles estavam esperando, então acho realmente conservador manter esse objetivo, sem problema nenhum. Indo agora para a plataforma da AGF, se você quiser testar durante 30 dias de graça ou fechar o plano anual com 30% de desconto, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Olha só que legal, BB Seguridade, ticker BBSE, hoje ela está com uma projeção de 2,21. Lembrando, projeção pode não se tornar realidade, mas parece que tudo vai bem e vai continuar desse jeito, não é? Se a gente for olhar aqui a cotação de R$30, que é quando eu estou gravando esse vídeo, o dividend yield, pensando nessa projeção, ainda está interessante, de 7,36%. Maravilha, está acima dos 6% e está no setor BEST. Banco, energia, seguros, saneamento e telecom. Ok, tudo certo até aqui. Mas nunca se esqueçam o porquê que não é interessante você ficar comprando ou vendendo ações o tempo todo. Eu gosto de comprar ações apenas. E eu vou explicar. Se eu for pegar o meu preço de custo, o meu preço médio, está girando em torno de R$20. Na hora que você faz a matemática, com 2,21 de dividendos, na verdade, o meu dividend yield está em quase 11%.
Então entendam, toda vez que você vende uma empresa que valorizou e que continua apresentando bons resultados, você está jogando fora o seu yield on cost. E importa muito esse número aqui, esse dividend yield? Sem dúvida nenhuma. Mostra se está interessante para você comprar ou não. Mas o que efetivamente importa para o investidor enquanto trajetória? É o yield on cost. Isso aqui é fundamental que vocês entendam a diferença. Resumidamente, pega o dividendo e divide pelo seu preço de compra. Ele é o que vale. Então, se alguma pessoa hoje for entrar em BB Seguridade, provavelmente vai ter o seu yield ali de 7%. Se eu for comprar algumas ações, eu preciso fazer um ajuste em relação ao meu preço médio, que é o que a própria plataforma do AGF já entrega para você aqui mastigado. E aí o seu yield certamente tende a ser maior. É claro que eu estou considerando aqui que você está comprando num preço mais baixo do que o atual. Eu comprei já tem mais de 6 meses. Inclusive, eu acho que eu comprei o ano passado. Vamos dar uma olhadinha se a plataforma entrega esses resultados e essas informações também. Faz tempo que eu não mostro a carteira aqui aberta, não é verdade? Então vamos lá. Hoje meu patrimônio está girando em torno de R$ 140 mil, não é muito relevante para a gente. Já recebi aí R$ 6.500, é um aporte extra que eu fiquei bem satisfeito. E temos aí a perspectiva de receber mais R$ 247. É claro que isso daqui é referente àquilo que já foi anunciado. Em termos de composição de carteira, e eu não me prendo a isso, de verdade, eu acho que a diversificação ela é consequência e não objetivo. Tá? Hoje temos 60% em bancos, 24% em energia e 12% em seguros. E esses outros aqui é principalmente em relação à Klabin, né, que ela não faz parte dos setores BEST, mas tem características de uma empresa BEST. Quando a gente clica aqui em carteira previdenciária, ele mostra para mim todas as ações que eu invisto hoje, as minhas métricas, os meus yields, tudo bonitinho. E hoje eu quero ver BB Seguridade. Mas com um pouquinho mais de detalhe, eu quero entender como é que tem sido a minha exposição nessa empresa. Percebam que eu já recebi R$ 1.000 de dividendos, já fiz um aporte de R$ 10.000 aproximadamente. Então, meu yield on cost pela plataforma, ela está marcando 9,69. O preço teto é de 36 e a cotação hoje está em 30. Ok. Os proventos eu recebi ali em fevereiro e também no mês 8 de 2022. Aqui tem todo o meu extrato de todas as compras que eu fiz e também todos os dividendos ou até rendimentos que eu acabei recebendo. E olha que interessante, aqui a gente tem sim a resposta de quando é que foi que eu investi em BB Seguridade pela última vez. Não fiz nenhum aporte em 2022, nem eu tinha noção disso, tá? A minha posição ela foi comprada em 2021. Comprei ali no dia 8/7 e no dia 2/9 e 26/11. Foram 3 aportes, lembrando que o principal aqui aconteceu em setembro, né, no dia 2, de quase R$ 6.000. Conseguem enxergar o valor da plataforma GF? Eu estou fazendo aqui uma propaganda, mas eu só faço propaganda daquilo que eu vejo o valor. De verdade. Hoje nós temos algumas promoções de uso, você tem até o 2 por 1, é uma promoção em que você paga 1 ano, mas você tem 2 anos de assinatura, mas a comodidade, a tranquilidade que eu tenho com esse controle aqui automático é tão grande que eu consigo focar em outras coisas, principalmente em ganhar dinheiro. E acho que esse é o grande diferencial. Você consegue aqui ter grandes discussões em relação aos investimentos. Vira e mexe eu acabo divulgando algum texto, algum conteúdo bacana para vocês, como esse texto aqui que eu coloquei o título de sobre ter boas referências na vida e nos investimentos. A gente traz aqui alguns conceitos, algumas conclusões e geralmente a própria comunidade interage, deixa aqui alguns comentários, você tem algumas notícias. Eu acho bem legal, tá? O foco, sem dúvida nenhuma, é que você consegue investir o seu tempo, principalmente em ganhar mais dinheiro. E isso faz toda a diferença porque está diretamente relacionado aos seus aportes. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, deixa seu comentário e compartilha com seus amigos. E por fim, não menos importante, antes de você finalizar esse vídeo, eu vou deixar para você aqui uma sugestão do Banco ABC. É um banco que nem todo mundo comenta, ficou meio esquecido ali no mercado e tem apresentado resultados impressionantes. 9 trimestres de lucro líquido crescente e ininterrupto. E é um banco com várias curiosidades, por exemplo, tem uma participação muito importante do governo do Líbano e a sua taxa de inadimplência é menor do que 1%.
algo completamente fora do normal no nosso país. Se você tiver interesse, eu vou deixar o card aqui no final. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa.